Obrigada por vocês estarem aqui essa noite. Espero que vocês gostem da palestra. Bom, ele já falou um pouquinho de mim, né? Eu sou a Daniela, eu sou coach, eu trabalho com isso há muitos anos. Tenho alguns livros publicados também, livros técnicos, falando sobre processos de coach, desenvolvimento humano. E o meu trabalho é fazer coach. O que é coach, né? Para quem não conhece? Trabalha com desenvolvimento humano, tá? Traz a pessoa para o planejamento pessoal, planejamento estratégico para a vida profissional, enfim. Às vezes as pessoas confundem um pouco o coach com terapia, mas não tem absolutamente nada a ver, tá? A terapia trabalha com questões emocionais e o coach é foco em resultado, tá? Então, é basicamente isso que eu faço, né? E, às vezes eu faço palestras também, já é o 2º ano que o Marcos me convida, e eu vim aqui fazer hoje essa palestra. Bom, a base do meu trabalho é a inteligência emocional, tá? Então, eu trabalho com a inteligência emocional para todos os meus clientes. Dentro do coach, cada profissional ele pode colocar algumas metodologias no meio da metodologia base do coach, e a minha é a inteligência emocional. Por quê? Porque nós somos feitos de emoção. Nós somos feitos de... Até quando a gente está quieto, está dormindo, nós somos emoções puras, né? Então, tudo que a gente faz na vida gera algum tipo de emoção. A gente faz algo, a gente fala, a maneira de falar, de andar, de pensar, de tudo na vida, os nossos objetivos, tudo que a gente faz é baseado em emoção. A pessoa que não tem emoção é uma pessoa que ou ela sofreu um acidente, alguma doença muito grave, que atingiu o cérebro e ela realmente é sem emoção. Essa pessoa ela não consegue viver, ela não consegue interagir com nada, ela tem sentimento zero, que não é o caso da gente aqui, né? Então, vamos lá. Inteligência emocional. A inteligência emocional ela é o equilíbrio entre razão e emoção. Todo mundo tem inteligência emocional? Não tem. A gente pode ter, porque a inteligência emocional ela é aprendida. A gente aprende a inteligência emocional. E é isso que eu faço com os meus clientes, né? A primeira coisa para a gente fazer um processo de desenvolvimento humano tem que ter inteligência emocional. Para vocês poderem entender um pouquinho, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Todo mundo tem que participar, tá? Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e eu vou fazendo algumas perguntas. E nessas perguntas, vocês vão pensando a emoção que vem à cabeça de vocês. Combinado? Então, vamos lá. Quando você é contrariado. Quando você ganha um presente. Quando alguém é grosseiro com você. O que vocês sentem? Quando vocês levam uma fechada no trânsito. E quando liga para um call center e fica na espera, ouvindo aquela musiquinha. Aí a gente pega, fala o que quer cancelar, e a pessoa vai te passando de atendente a atendente até que cai a ligação. Como é que você se sente? E comendo um chocolate? Escutar uma criança gritando e chorando. Receber um elogio? Chegar em casa e estar tudo bagunçado. Deixar de fechar um negócio. Receber uma promoção. Ter que explicar várias vezes a mesma coisa. E conversar com idosos. Ir no supermercado no 5º dia útil do mês. Fazer uma viagem dos sonhos. E fazer parte de uma reunião de trabalho. E, por último, atingir as metas estabelecidas. É isso. Podem abrir os olhos. E aí, vocês conseguiram sentir algum tipo de emoção? Pensar nela? Né? A cada pergunta que eu fazia para vocês, alguma emoção ela vinha na cabeça de vocês. Né? Por quê? Porque isso a gente acontece no nosso dia a dia.
né? Levar uma fechada no trânsito, ter que ir no mercado, pegar uma fila rápida, e às vezes ela é demorada, você acha que ela é rápida e ela demora. Fechar um negócio ou não fechar esse negócio, né? Atingir um resultado, ser promovido, ser despedido, enfim, tudo isso acontece o tempo inteiro com a gente, né? E isso a gente faz durante o dia inteiro. Nós não percebemos, mas a gente está em constante emoção o tempo todo. Isso faz uma diferença muito grande para quem tem a inteligência emocional aprendida e para quem não tem a inteligência emocional aprendida. Então, vou ensinar para vocês, falar mais ou menos o que é uma inteligência emocional, porque a inteligência emocional ela tem muitas coisas, mas eu vou passar a base da inteligência emocional para vocês poderem entender. E vou ensinar uma ferramenta para vocês treinarem a inteligência emocional. Tá? O nosso cérebro ele é dividido em duas partes, para vocês entenderem. Tem o computador, não tem um computador? E nós temos a programação. Um não funciona sem o outro. Eu tenho o computador e não tenho a programação, ele não funciona. Eu tenho a programação, não tenho o computador, ele também não funciona. Eles têm que estar em perfeita harmonia para os dois trabalharem bem, certo? O cérebro é a mesma coisa. O cérebro é como se fosse o computador. A gente consegue pegar, a gente consegue ver. A nossa mente, o nosso padrão mental, ela é a programação. Então, os dois eles funcionam juntos, um com o outro, sempre em equilíbrio. Só que nós não estamos em equilíbrio a maior parte do tempo. Quem consegue aprender inteligência emocional, ela consegue manter esse equilíbrio durante a vida. Tá? Então, o cérebro é dividido em como? Lado criativo potencial, que é o Self 2, e, do outro lado, o crítico julgador, que é o Self 1. Como é que funciona isso? Geralmente, o nosso lado do cérebro, que funciona mais, que vem sempre na frente, qual que é? O crítico julgador. É aquele que diz para você que não é possível, que você não consegue, que as coisas são ruins, as reclamações o tempo inteiro, as críticas que a gente tem com nós mesmos e com as outras pessoas, as cobranças. Isso é o que sempre fica mais forte, né? Então, quando a gente fala assim, a notícia ruim, as coisas ruins, elas passam muito mais rápido, né? Quando acontece, você vai num lugar e você não gosta, o que você faz? Vai passando para todo mundo o tempo inteiro. Agora, as coisas boas, geralmente, a gente não passa com a velocidade que a gente passa as coisas ruins, certo? Geralmente é assim que acontece. Então, o nosso cérebro, o Self 1 e o Self 2, eles precisam estar em harmonia. A gente tem que equalizar. O Self 1, que é o crítico julgador, que não deixa a gente andar para frente muitas vezes, para equalizar com qual? Com o sonhador, que tem potencial de metas, objetivos, coisas realizáveis. E dentro da inteligência emocional, esse é um exercício que a gente faz o tempo inteiro. Por quê? Porque quando você consegue colocar a razão e a emoção em equilíbrio, você consegue o quê? Tomar decisões mais assertivas, mais estratégicas e muito mais inteligentes. A gente consegue racionalizar. Ao invés de colocar a emoção na frente do momento, a gente racionaliza. Isso eu vou ensinar para vocês também. A inteligência emocional é equilibrar o Self 1 e o Self 2. Os dois em harmonia é o que faz a diferença. Nos meus clientes, o que acontece? Às vezes eu pego alguns executivos que eles são excelentes profissionais na parte técnica, são bons, eles chegam na performance, enfim, eles são muito bons no que eles fazem. No entanto, na parte comportamental, não é tão bom assim. A equipe não é uma equipe boa, porque ele não consegue liderar de uma forma equilibrada, onde ele tenha uma equipe que goste dele, que faça as coisas por ele. A equipe faz o quê? É mandatório, autoritário, egocentrista. É aquele trabalho que as pessoas geralmente reclamam do chefe em tempo inteiro. Tá? Então, eu pego muito executivo assim. Por quê? Eles têm um alto nível de responsabilidade, muitas vezes não sabem fazer a liderança com a parte mais racional, mas sim a emocional. Então, o que acontece? As coisas não saem errado, ele é cobrado performance por metas, enfim. Não tem paciência de ensinar, de desenvolver, não quer saber se você sabe ou não, o tempo de cada um, e várias coisas vão acontecendo nessa liderança.
quando ele vem para fazer um processo de coach, a primeira coisa que a gente faz é entender os motivos disso. Por que isso acontece? Por que essa pessoa ela tem esse tipo de comportamento? E quando a gente for ver, ele é assim com tudo. É assim na vida pessoal e na vida profissional. E começa a analisar isso o tempo inteiro, a gente começa a equalizar esse sentimento dele. Para quê? Para que ele consiga tomar decisões estratégicas, mais assertivas e com mais equilíbrio emocional. Então, reuniões, por exemplo, tem alguns clientes que chegam em reuniões, acabam estragando a reunião. Sabe aquela reunião que fica tensa? Não é uma reunião que se resolve alguma coisa? Fica lá 1 hora, 2 horas, uma reunião, mas nada é resolvido, o negócio fica tenso. Eu tenho muitos clientes que vêm para fazer processo de coach desta maneira. Por quê? Alguma coisa que ele seja contrariado ou que não esteja da maneira como deveria ocorrer dentro da reunião, ele acaba brigando, não escuta as outras pessoas, né? A verdade dele é que prevalece o tempo inteiro, é aquela verdade absoluta. As pessoas, às vezes, elas não se posicionam numa reunião, elas não falam na reunião. Por quê? Porque tem essa pessoa que ela está o quê? Liderando essa reunião, mas não de uma forma positiva, desenvolvedora, onde vão sair com soluções. Então, ela inibe as pessoas que estão nas reuniões. Ou até mesmo em apresentações. Eu tenho clientes que, às vezes, eles têm que ir em pequenas reuniões ou apresentações e tem alguém sempre na reunião ou na plateia, que está ali fazendo um treinamento, que inibe essa pessoa. Por quê? Porque a pessoa ela tem o quê? Um perfil comportamental muito dominador, muito dominante. E isso, muitas vezes, acaba estragando muitas coisas no trabalho e na vida pessoal. Então, com algumas técnicas, com algumas ferramentas, ele começa a entender a inteligência emocional. E o que é? É você reconhecer, primeiro, a sua emoção, o que desperta aquele estresse, aquela vontade de responder no caso de uma fechada no trânsito. Alguém aqui já xingou alguém, já foi atrás do carro, fica buzinando, é impaciente, o farol acabou de abrir, você já está lá buzinando, falando que a pessoa não sabe dirigir, que está atrapalhando o trânsito, a pessoa sai correndo que nem um louco, você vai atrás. Alguém já viu, já escutou? Às vezes a gente escuta isso na televisão, né? Um dá um tiro no outro, morre por causa de uma coisa dessa. E isso é falta de inteligência emocional. Quando você percebe que você é o tipo dessa pessoa, que você na sua liderança, no seu trabalho, na sua casa, a gente sabe se a gente é uma pessoa calma, se a gente é estressado, se a gente é impaciente, sabe ou não sabe? Todo mundo sabe, né? A gente sabe como é que funciona. E quando você começa a entender como você funciona, a identificar cada emoção e o que acontece para que você reaja dessa forma, você começa a entender, eu tenho essa emoção, como que eu vou reagir? Como é que vai ser produtivo? Ao invés de eu xingar a pessoa no carro, porque dentro do carro eu acabo xingando, falando um monte de palavrão, brigando, aí a pessoa que está do lado não tem nada a ver com isso, a pessoa do carro não escutou, a outra pessoa escutou, às vezes está escutando uma música, está conversando, o clima muda completamente. Por algo que não faz parte da tua história, não precisava estar ali. Uma reunião que poderia ser produtiva, sair com soluções, ao invés até de ficar 1 hora debatendo coisas que não precisava, porque você quer impor a sua opinião e aquilo que você acha que é o correto, ao invés de demorar 1 hora, pode ser meia hora e todo mundo sai com a solução, todo mundo sai feliz, né? Só que isso, gente, não acontece por quê? Pela falta da inteligência emocional. As pessoas elas não sabem como lidar com as emoções. Realmente é difícil lidar com a emoção, porque nós somos emoções puras. Acontece alguma situação de medo, de frustração, de tristeza, de raiva, de alegria, é difícil se conter muitas vezes. Acontecem situações que você não quer se conter, você não consegue se conter. Só que isso é possível com a inteligência emocional. Treinar a inteligência emocional, se identificar e perceber. Só que a primeira coisa para você aprender inteligência emocional é querer. É entender que eu sou dessa forma e eu preciso me ajustar em algumas coisas. No entanto, tem também aquelas pessoas que, ao invés de elas colocarem para fora, elas guardam. E elas sofrem da mesma maneira que aquela pessoa que coloca para fora. Porque a pessoa que coloca para fora, o que acontece? Ela contamina todo o ambiente.
Com o tempo, ela se torna uma pessoa indesejada, as pessoas não querem mais ficar perto dela, ninguém quer fazer parte daquela equipe, não quero mais ser amigo daquela pessoa, ela é estourada o tempo inteiro, estoura com tudo, né? Alguém já conheceu gente assim? Já teve um chefe, um colega de trabalho dessa forma? Isso é muito comum. E aquela pessoa introspectiva, que sofre com as coisas, né? Alguém agressivo, alguém fala alguma coisa, enfim, ela não consegue colocar para fora, ela sofre internamente. Ela também precisa entender a inteligência emocional, como que ela coloca isso para fora de uma maneira equilibrada, porque quando essa pessoa ela estoura, ela fica brava, aí ela sai do controle. Ela sai muito mais do controle do que aquela pessoa que já é explosiva por si só, que ela já fala, porque está guardando aquilo há muito tempo. Tá? Então, nos dois casos, a inteligência emocional, ela faz com que você tenha uma qualidade de vida muito melhor. As pessoas que têm inteligência emocional, elas conseguem ter sucesso, tanto na vida pessoal, quanto na profissional. Tá? Pessoas que têm um alto QI, elas conseguem o quê? Altos cargos. Pessoas que têm inteligência emocional é a garantia de sucesso. E eu não digo só garantia de dinheiro, não, porque às vezes fala de sucesso, a gente acha que é só dinheiro. É sucesso em tudo, é na vida, porque você começa a enxergar a vida de uma outra maneira. Né? Eu gosto de dar esse exemplo da fechada no trânsito, porque às vezes eu fico pensando assim, a pessoa fecha, sai correndo, fala, já pensou? Essa pessoa pode estar com dor de barriga e está procurando o banheiro mais próximo. Ela pode estar atrasada para uma entrevista de emprego, para um compromisso. Eu começo a pensar várias coisas que já aconteceram comigo. Né, de estar no carro e estar atrasada, ter que correr para algum lugar. Às vezes, alguma filha minha está doente, está passando mal, com febre. Já aconteceu com aquele febrão que não abaixa, sair correndo. Eu moro perto da Raposa, então eu tenho que pegar e vai na estrada e falar, não importa se eu tomar multa. Por quê? Porque eu tenho uma intenção por trás disso. Agora, quem está passando do meu lado vê que louca. Olha, pode causar um acidente, mas naquele momento você não pensa. Então, gente, eu começo a pensar nessas situações, então, ao invés de eu rebater a pessoa, eu consigo entender, me colocar no lugar da pessoa, e assim o que? A minha emoção, ela equaliza. É um exercício isso, um exercício diário, constante e para a vida toda. Uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, nós somos seres humanos. Mesmo tendo a inteligência emocional aprendida, vai ter um momento que você vai deslizar. É normal. Tem momentos que você não vai aguentar, que você vai falar, que você vai falar mais alto, que você pode até surtar. Só que é diferente do antes e do depois, porque você tem uma consciência daquilo. E, geralmente, quando você tem um momento que você não consegue segurar a emoção, é algo mais contido, porque você tem a consciência, você sabe o momento de parar, você não continua. E, muitas vezes, até se fala, desculpa, eu estou nervoso mesmo, estou falando, eu não sou assim. Porque a inteligência emocional, ela faz isso com você. Você se preocupa com o seu sentimento e com o sentimento do outro. A inteligência emocional, ela só funciona quando ela tem um segredinho, que é muito difícil para muitas pessoas, a resiliência. Porque a inteligência emocional, você se colocar no lugar da outra pessoa, você entender a perspectiva da outra pessoa, muitas vezes a gente tem que demandar o quê? Amor. A resiliência de estar o tempo inteiro se corrigindo, se preparando, olhando como eu vou reagir, muitas vezes engolindo o sapo. Ah, eu não vou fazer isso, vou ficar quieta? Vai. Por quê? Porque enquanto a pessoa está falando, você está pensando no quê? Na solução. Você não está pensando em como que você vai responder para ela, para agredir ela também. Todo mundo já passou por situação assim, numa briga. A pessoa está falando, e você está lá, esperando a pessoa falar, ou às vezes não espera a pessoa falar, rebate ela, briga com ela, vira uma briga para cá, para lá, para cá. Às vezes está falando a mesma coisa, só que de maneiras diferentes, ninguém pensa nada, certo? Quem tem inteligência emocional, a pessoa está falando, você está pensando, como que eu vou resolver isso, de que forma eu vou resolver, e muitas vezes você começa a perceber, poxa, é verdade, ela tem razão, eu posso fazer dessa forma, posso fazer diferente,
ou acrescenta algo mais. Você consegue transformar o ambiente em uma conversa de discussão muito melhor, muito mais qualidade. Você consegue ser muito mais assertivo nas suas decisões, naquilo que você quer falar e como você quer falar. Tem uma ferramenta que é o Stop. Essa ferramenta que é a mais bacana para se treinar a inteligência emocional. Existem várias ferramentas, mas a que eu mais uso, é uma das principais, eu explico isso para todos os meus clientes, e falo, treina o Stop, treina o Stop. E muitos deles falam, Dani, estava em reunião hoje, pensei em você, sua cara falando, treina o Stop, treina o Stop. Enquanto ele estava treina o Stop, pensando em mim, ele estava fazendo o Stop. E eu vou ensinar isso para vocês. É simples, vocês não vão precisar nem anotar, porque é muito simples essa ferramenta. No entanto, ela é desafiadora. Vocês vão achar, alguém pode até achar bobagem, não vou fazer isso, não funciona. Vocês não vão ter tempo para fazer, porque demanda muito tempo, 6 minutos por dia, divididos em 2 de manhã, 2 à tarde, 2 à noite. Eu estou falando tudo que meus clientes falam para mim, tá? Não tive tempo, é muito tempo. É bobo isso, Dani, não vou fazer. Então, tá bom. Você não faz. Então, você vai continuar sendo do jeito que você é. Eu estou falando aquilo que dá certo, a prática. Então, o Stop não fui eu que inventei. Tá? O Stop, eu aprendi numa certificação que eu fiz com o Timothy Galway, que é o percussor do coach. Ele é, hoje já é bem um senhorzinho. E ele foi professor de tênis. E ele começou a perceber como é que os clientes, não, como é que fala? Atletas dele funcionava, né, para jogar o tênis. E cada um tinha um jeito. E ele começou a perceber que se ele colocasse uma técnica para todo mundo, de autopercepção, de primeiro analisar a bola, de ver, enfim, ele criou essa ferramenta do Stop, de pensar como que eu posso atingir o resultado, como que eu posso realmente pegar a bola de uma forma mais certa. Ele começou a mostrar para cada atleta dele como que ele poderia fazer isso de forma diferente. Tá? E começou a dar muito resultado. E ele passou isso para o coaching. E eu fiz algumas adaptações também, porque não são para atletas, são para pessoas profissionais, pessoas comuns, enfim. Como é que ele funciona? 2 minutos, tá? De manhã. Você vai pensar numa situação que te desagrade. Algo que você percebe que você gostaria de ter uma atitude diferente, uma postura diferente. Tá? Numa reunião, impaciente, quer ir embora, fica chateado logo, acaba brigando na reunião. Enfim, é uma pessoa impaciente. Não importa. Podem ser situações que vocês já viveram e situações que vocês vivem normalmente. Aquelas, geralmente, que as pessoas falam para a gente, você tem que mudar, você só faz assim, sabe essas coisas? Então, são coisas que incomodam muito a gente. Vocês não precisam fazer agora. Tá? Você vai estar num lugar tranquilo, aonde ninguém vai te incomodar, ninguém vai te chamar. O celular tem que ficar no mudo, só que coloca o alarme. 2 minutos. Quando tocar, corta o pensamento. Primeiro, você vai ter que fechar o olho, dar um flash na situação que te desagrade. Uma situação que está muito ruim para você e que você quer ter uma postura diferente. Só dá um flash, não fica nela. A tendência do nosso cérebro, do lado crítico, julgador, é ficar remoendo isso. Não é isso. Você lembra da situação. Em seguida, você vai pensar qual a postura que eu quero tomar. Não a que você faz normalmente. Essa parte é sem filtro, sem julgamento. Você vai colocar ao lado do seu cérebro criativo, de potencial, para trabalhar. Eu quero reagir desta forma. E você vai imaginando a sua reação naquela situação, como você quer reagir. Não importa, porque vai vir assim, eu não consigo fazer isso, já tentei. Não é isso. Como que eu quero reagir? Pensou nisso, pensa, vai pensando. Logo em seguida, pensa no benefício dessa reação. Como foi isso para mim? Enquanto você está pensando, você está vivenciando essas emoções. Por isso que tem que ser num ambiente, num lugar, pode ser no carro, enfim, onde ninguém vai te incomodar.
Por quê? Porque quando você pensar na situação, principalmente se vocês vivem essa situação, você já vai ter emoção. Você vai sentir aquela emoção, o que ela causa. Medo, raiva, angústia, frustração, enfim, você sente a emoção. Quando você transforma essa emoção em algo que você quer fazer de positivo, como você vai agir, você já mudou o teu padrão mental, você já está sentindo essa emoção. E quando você passa para o benefício, é mais ainda. É o quê? É um sentimento de alívio e de conquista. Faz isso de manhã, à tarde e à noite. Todos os dias, só que tem que ser em horários alternados. Por exemplo, pode ser 7 horas, pode ser 7h30, pode ser às 9. Por quê? O nosso cérebro, ele não está programado, agora eu vou sentir essa emoção. A emoção ela pode aparecer em qualquer hora do dia. Então, a gente tem que treinar o nosso cérebro para todos esses horários, de manhã, de tarde e à noite, em vários horários alternados. Pode ser a mesma situação, podem ser situações novas, enfim, aconteceu uma situação no dia que te desagradou, que você teve uma atitude que você não gostou, pensa nessa situação para treinar o stop. Stops curtos fazem muita diferença. Ele é uma ferramenta assim, sensacional, ela é muito valiosa. Ela faz com que a gente progrida, entenda a inteligência emocional, a gente começa a ter o quê? Uma qualidade de vida muito melhor. E as pessoas começam a reparar isso em você. Você repara, porque você está numa situação onde você reage de uma forma completamente diferente. Às vezes até as pessoas, nossa, o que aconteceu com você? Você está tão calmo. Aquela situação que você reagiu é tão calmo, porque a gente se torna previsível. E quando você age de forma totalmente diferente, as pessoas notam isso em você e você começa a perceber, poxa, eu estou diferente. O teu nível de estresse abaixa, o teu nível de medo, frustração, de impossibilidades, de todas essas coisas que são negativas que vêm no nosso cérebro pelo Self-1, que é o crítico julgador, ele desce. Sobe o quê? O nosso lado de potencial, de crescimento, de criatividade. Com a inteligência emocional, o nosso cérebro ele expande a nossa parte criativa. Nós nos tornamos muito mais criativos, pessoas muito mais resilientes, a gente aprende muito mais. E o que acontece? Você compartilha isso com as pessoas, você passa isso para o ambiente onde você vive. Numa situação muito ruim, você consegue ter, você vai ter o sentimento. Ninguém vai ficar livre do sentimento. Como eu falei, nós somos feitos de sentimento. Você tem, só que você consegue identificar e como reagir a esse sentimento. Certo? Então, gente, o stop é algo assim. Hoje, para vocês levarem daqui um aprendizado, o stop é a melhor ferramenta para vocês praticarem o tempo inteiro. E é uma prática constante. Com o tempo, vocês não vão precisar mais se forçar a isso. Ele já vai vir naturalmente. Vocês já vão perceber a mudança de comportamento de vocês ao longo do tempo. Isso eu garanto para vocês. Tá? Então, a nossa emoção é assim, autocontrole. Quanta maldade um só emoji. Essa carinha quer dizer muitas coisas. Né? Te odeio, vou te matar, não estou nem aí, não acredito em nada, faço o que você quiser, não fale comigo, estou com ciúmes. É aquela carinha xoxa, né? E é isso que acontece quando a gente tem inteligência emocional aprendida. Você tem o sentimento, só que você consegue manter o equilíbrio, a calma. Você se controla para daí você poder dar a resposta, agir, ter uma postura, um comportamento diferente. Tá? Esse emoji também, ele está feliz, ele está discretamente chateado, ele está com ciúme, a pessoa ela nunca vai saber. Por quê? Você consegue controlar aquela emoção, a pessoa não sabe o que está sentindo. Você está com raiva dela, se você está tranquilo. O que aconteceu? Eu não sei, porque eu não reagi àquela situação naquele momento. Não quer dizer que a gente vai ficar inerte a tudo. Não é isso a inteligência emocional. É a maneira como você age. Você não demonstra aquela impulsividade, aquela agressividade, aquela braveza, ou o medo, ou a frustração naquele momento. Você consegue o quê? Ficar tranquilo,
Enquanto você está tranquilo, rapidamente teu cérebro já te apresenta uma solução. A pessoa vem e fala um monte para você. Tá bom, como é que nós vamos resolver isso? Me dá uma ideia. Você já quebra ali. Ao invés de você rebater e vir com todas as suas ideias, a pessoa já está falando, ela está nervosa, ela já está jogando isso para você. Você rebate de volta. Como é que nós vamos resolver isso, então? Eu tenho uma solução. Você está certo. Agora vamos fazer assim, assim, assim. Às vezes você nem concorda com a pessoa, mas o fato de você dizer, você está certo, você está sendo o quê? Resiliente. Só que já está pensando na estratégia de como que eu vou comandar a situação. No entanto, podemos fazer assim, 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 assim. Quando a pessoa perceber, você fez do seu jeito e não foi do jeito dela que estava errado. Então, a inteligência emocional, gente, ela te promove muitas mudanças comportamentais. Vocês treinando o stop, identificando a emoção de vocês, vocês vão ver que vai ser muito diferente daqui para frente. A vida de vocês vai melhorar muito. A inteligência emocional é a chave para o sucesso profissional e pessoal. Então, assim, qual que é a mensagem que você quer passar para as pessoas? Como que você quer ser visto pelas pessoas? Uma pessoa calma, equilibrada ou aquela pessoa nervosa, impaciente, ou aquela pessoa que não tem emoção para nada, que é sempre em cima do muro, né, tentando sempre amenizar a situação, mas também não resolve nada? Que tipo de emoção que você quer? Você é aquela pessoa que a pessoa faz bu, você chora? Muitas vezes as mulheres são assim, muito emocionais. As mulheres choram. Eu falo, meus clientes, mulheres choram e os homens xingam, né? Acontece muito isso. Depois todo mundo fica quieto. Ninguém faz mais nada. Por quê? Começa a controlar. E isso estou brincando, mas é muito sério. Eu tenho clientes que elas têm alguns problemas mesmo. Todo mundo tem. Tem coisas que vêm lá do passado, que não conseguem andar para frente. Enfim, muitas coisas que estão dentro do coração. E eu começo a falar, eu começo a perguntar, é uma simples pergunta que eu faço. O olho já enche de lágrimas, já chora, fala, Dani, desculpa, não tem que se desculpar. Ela fala, mas eu sou assim com tudo. E a pessoa sofre com isso, que se emociona muito rápido. O homem, o que acontece? O homem não chora, chora também. Só que é mais comum o quê? O homem gritar, não é? O homem tem a voz, naturalmente é isso, o homem tem a voz mais forte, ele é o homem, ele grita, ele xinga, ele fala palavrão. Gente, isso eu vejo o tempo inteiro, com vários clientes meus. CEO de empresa, diretor, gerente, coordenador, enfim, todo mundo, não importa o cargo, nós somos pessoas providas de emoção. Então, a inteligência emocional, ela te promove isso. Como que você quer ser visto? Que mensagem você quer passar para as pessoas? Um grande líder é o que tem inteligência emocional. Esse é o grande líder, que ele é seguido, ele é admirado. Se vocês notarem, os grandes líderes, eles são o quê? Equilibrados. Aí a gente pergunta, como que essa pessoa consegue ser tão equilibrado diante de uma situação de conflito, diante de uma situação que desagrada todo mundo? Como que essa pessoa consegue ser assim? Ele pratica inteligência emocional. Eu estava numa reunião essa semana com o gestor de um cliente meu. E a gente chamou ele para conversar, que a gente queria saber as impressões dele, falar algumas coisas desse meu cliente, né, para a gente trabalhar no processo de coaching. E ele é o conhecido odiado, né? Ele é um alto executivo dentro da empresa e ninguém gosta dele. Porque é um cara que ele fala o que ele tem que falar, franqueza para ele é aquela franqueza que passa por cima de todo mundo, ele está certo, ele anda até assim, né? Eu sou o bom, você não é. E ele estava falando. Aí, no final, ele falou, porque eu não sou uma pessoa brava. As pessoas ficam achando que eu sou bravo, mas eu não sou bravo. Mas é assim, se eu estou falando com uma reunião com o meu presidente, ele me detona, fala um monte, tal, poxa, a pessoa dá de cara comigo, eu não vou falar? Está falando comigo, não está no meu melhor momento. Então, eu falo mesmo que vem na minha cabeça. Mas eu não sou bravo, e as pessoas elas acham que eu sou.
Outro dia eu estava na frente do meu computador vendo um negócio lá do futebol, eu estava com uma cara fechada, a pessoa, tá vendo, você está bravo, mas você está com a cara fechada. Né? Aí ele ficou falando, ele falou, olha, eu faço o seguinte, então para as pessoas não me pegarem no mau dia, já deixo lá, fala com a minha secretária, ela vai fazer um sinal, se está bom ou se está ruim para falar comigo. Aí eu falei para ele assim, vamos pensar o seguinte, falei para ele, você não quer passar a imagem de bravo, né, se você está falando para mim. Mas se as pessoas já têm que sinalizar a sua secretária, perguntar para ela se está num dia bom ou está ruim. Você sai de uma reunião, você levou uma lavada do presidente, a pessoa que dá de cara com você leva outra, tem alguma coisa errada aí, né? Não são com as pessoas, é com você. Ele olhou para mim, ficou vermelho. Ele olhou para mim e falou, você tem razão, né? Eu falei, claro que eu tenho. Você está me falando isso, eu não estou inventando, você está falando. E aí, gente, na hora eu falei, caramba, né? O funcionário dele estava do lado, eu estava falando isso. Ele olhou, o meu cliente olhou para a minha cara, eu falei assim, isso é inteligência emocional, viu, gente? Eu estou te falando isso só porque é isso que nós fazemos com ele aqui, então nós estamos equalizando tudo, tal. Ele falou, não, você tem razão, eu sou assim mesmo. Eu falei, pois é, você precisa então fazer coach comigo. Né? Então, gente, o que eu estou falando é isso. A inteligência emocional, ela tem uma diferença, ela promove essas diferenças nas pessoas. Tá? Eu tive muitos clientes que têm esse mesmo perfil desse cliente que eu falei, e eles são outras pessoas. Na avaliação de resultado deles de final de ano, foi assim, muito legal. Eles mandam mensagem para mim, falam, Dani, a minha avaliação de resultado, de performance, de comportamental, eu nunca tive uma avaliação em toda a minha vida como eu tive hoje. Eu estou muito feliz. Eu fui convidada para um chá de bebê de um cliente meu que ele tinha esse perfil. Aí eu cheguei, o bom é que eu estava com meu marido no dia. Eu cheguei, a mulher veio, você que é a Daniela? Eu falei, sou. Eu tenho que agradecer muito você. O Leonel é outra pessoa. Que bom, né? Ai, não, ele mudou, ele é outra pessoa, ele é muito mais calmo, ele é muito mais paciente. Agora ele vai no shopping comigo, ele me escuta. Ela estava grávida, né? Ele escuta quando eu tenho minhas crises e tal. Eu falei, que bom. Ele olhava para a minha cara. Aí teve o chá de bebê e tal, não sei o que. Na hora de ir embora, ela de novo, Daniela, muito obrigado, porque o Leonel é outra pessoa. Então, gente, o que eu estou falando não é propaganda de mim, não é isso. O que eu estou falando é que a inteligência emocional ela funciona e muda muito a vida das pessoas. Não só na sua vida profissional, quanto a pessoal. E quando a vida pessoal ela vai bem, a profissional também vai bem, e vice-versa. Tá? Então, façam o stop. Essa é a diferença de quem faz inteligência emocional e de quem não faz inteligência emocional. De quem não conhece essa ferramenta. Tá? Você no meio da multidão. E é isso que acontece. São poucas pessoas que têm inteligência emocional aprendida e desenvolvida. Todo mundo pode desenvolver inteligência emocional. Só que tem uma palavrinha antes. O querer. Porque ela é desafiante, dá trabalho e você vai estar sozinho nessa. Porque você está treinando a sua inteligência emocional. As outras pessoas que estão ao seu lado não estão. Tá? Tem uma situação que eu trouxe, que é assim. O Luciano ele teve baixa avaliação de resultado. Só que ele recebeu uma oportunidade de se aperfeiçoar. Se fosse com vocês isso, vocês recebem uma baixa avaliação e têm a oportunidade de se aperfeiçoar, quais sentimentos que vocês vão ter no momento? Por que você vai sentir isso? Você já sentiu alguma vez esses dois sentimentos? Então, é aquela situação onde você ganha um elogio, mas, ao mesmo tempo, você não ganha. Então, poxa vida, eu tive uma baixa avaliação, já vem aquilo na cabeça, né? Já vem a parte crítica julgadora, ela começa a funcionar muito rápido. Eu não fui bom, o que aconteceu? Ou eu fui bom, as pessoas que não enxergam, não veem o que eu faço, mas eu fiz isso. A gente começa o quê? Se desculpar. A desculpa ela vem muito, né? Só que, ao mesmo tempo, ele recebeu a oportunidade de se aperfeiçoar. Isso daqui foi com um cliente meu. Cliente super legal. Ele não tem esse perfil mais agressivo. O perfil dele é introspectivo demais. Um diretor de uma empresa tinha uma equipe gigantesca, uma responsabilidade enorme, excelente profissional, só que pacato demais. E ele tinha que
a gente tinha que colocar isso para fora dele. E ele estava, então, a autoestima dele estava lá embaixo, porque a avaliação de resultado dele não foi legal. Então, para uma pessoa assim, cai a autoestima. Ele veio para mim assim, quase que me rastejando. Eu falei, Luciano, o negócio é o seguinte, nós não vamos resolver problema nenhum aqui. Nós vamos resolver essa situação, nós vamos melhorar o que você tem de melhor. Tudo bem? Então, gente, o que aconteceu com ele? A autoestima dele aumentou, ele começou a ser muito mais criativo, ter uma visão geral, global do negócio, a equipe começou a respeitar muito mais ele, enxergar ele de outra maneira, tá? Porque ele é uma pessoa bacana, de bom relacionamento, só que a equipe já não respeitava ele, porque pacato demais, aceitava tudo, muito introspectivo. E a inteligência emocional ajudou muito ele. E isso acontece com a gente todos os dias. Comecem a reparar, a partir de hoje, as emoções que vocês sentem. Às vezes, no mesmo instante, a gente sofre emoções muito rápidas. Em um dia, se você for pensar, você acorda feliz, seu dia está programado, está tudo tranquilo, está tudo bem. Aí você vai para o trabalho, pega um acidente no meio do caminho, um trânsito, você já começa a olhar o horário, porque você não pode se atrasar no seu trabalho, você já começa a ficar nervoso. Aí você se atrasa no trabalho, chega lá, você já está, né, atrasado. Aí alguém faz um comentário para você, negativo, aí você já fica chateado, ou fica bravo, ou fica chateado, enfim, começa a sofrer isso. Você senta para trabalhar. Aí está tudo indo bem, está tudo tranquilo, fala com o cliente não vai fechar um negócio com você, devolve o produto, reclama do que você está fazendo. Mudou já a emoção. Aí, namorado, esposa, mulher liga, te dá uma notícia super legal, que aquela viagem que vocês estavam programando vai sair, deu tudo certo. Tua emoção já mudou. Você já está super feliz. Aí, no final do dia, você tropeça, machuca o pé e quebra o pé. Pode acontecer, tá, gente? Tudo isso no mesmo dia. Estou exagerando? Não estou. Ou alguém, você chega no estacionamento e você não vê seu carro? Perdi o carro? Não, roubaram meu carro? Então, isso acontece o tempo inteiro com a gente. Quando a gente aprende a inteligência emocional, você reage a essas situações de maneiras totalmente diferentes. Aí eu coloquei essa carinha. Quais emoções definem sua vida? Isso é uma escolha de cada um de nós. Como que nós queremos que as nossas emoções elas funcionem para nós? Lembre-se do cérebro e da programação. É igual ao computador. Computador e a programação. Nós podemos mudar a programação. Os computadores e programações não estão sempre melhorando, se aperfeiçoando? Então, o nosso cérebro e a nossa mente é a mesma coisa. Sempre se aperfeiçoando e sempre melhorando. Com todas as nossas complexidades. Certo? É isso que eu tenho para falar da inteligência emocional. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar, do Daniel Goleman. Ele vai vir para o Brasil. Ele é o pai da inteligência emocional. Ele tem um livro fantástico. É com ele que eu aprendi muita coisa da inteligência emocional. Tá? Então, ele está vindo para o Brasil. De repente, se vocês tiverem interesses, olhem aí para assistir a palestra dele, que é muito bacana. Ou ler o livro. Tá? Eu não estou fazendo a propaganda dele, não ganho para isso, tá, gente? Não sou nada dele, mas é que é muito importante. Ele é uma das pessoas mais importantes que falam sobre a inteligência emocional. E ela ajuda muito a nossa vida. Agradeço a vocês. Façam stop.